o nosso encontro de hoje ele é um disparador, ele não é um encontro conclusivo. O que eu quero dizer com isso? São várias questões que vão ser colocadas aqui, que elas não vão ser concluídas hoje, né? São ações que parecem práticas do ponto de vista de tarefa, mas elas exigirão de cada um de vocês um exercício de reflexão. E aí eu convido que vocês façam um exercício de reflexão bem honesto, porque essa trajetória que vocês estão ampliando, ela só tem sentido se vocês forem honestos com vocês, né? Não é uma tarefa para entregar ao professor para ganhar nota, é a oportunidade de ouvir, talvez, algumas técnicas, algumas orientações para fazer esse desenho mais claro, né? E é isso, é um desenho que vai levar a gente para o travesseiro, para a hora que a gente estiver na rede, para a hora que a gente estiver no portão, né? A gente vai precisar definir momentos de meditação, que é para poder encontrar a concentração necessária para que a ideia saia da cabeça e vá fluir no papel. Eu vou pedir 2 segundos aqui de licença, porque são 2 aulas ao mesmo tempo, né? Eu vou pedir para o meu companheiro fechar a porta ali. Tá aí? Tá apresentando, gente, só para saber. Fecha a porta aí, por favor. Ok. Somos 2 entusiastas da educação, então vocês imaginam o que é isso, numa casa enorme. Então, vamos lá. Rodando aí o nosso PDI, estamos falando de motivação, né? A gente poderia, se fosse um outro esquema de encontro, pensar em várias formas de identificar motivação. Mas a gente está nesse sistema aqui, que é um sistema EAD, que nos espreme um pouco na questão de tempo, então eu vou compartilhar o que o projeto está considerando uma das formas de nomear motivação, que é essa ideia de que é um impulso que faz a gente chegar até os nossos objetivos. Talvez seja motivação essa magia, essa energia, né? Essa alquimia que acontece com a gente, que mesmo no final de dia a gente senta à frente de uma tela para falar sobre algo que pode ser novo para alguns, não tão novo para outros, mas a motivação, assim como a frustração, e aí elas são muito próximas uma da outra, é aquilo que faz com que a gente ganhe que a gente tenha essa iniciativa, né? Que a gente vá entendendo que são passos graduais para a gente chegar no objetivo. Então, o que a gente começa a fazer a partir desse momento é pensar em qual lugar que eu quero chegar. E aí eu vou sugerir que vocês, nesse momento de meditação, de pensar a respeito, que vocês possam, para ficar mais claro, pensar eu, pessoa, e eu, empreendedor. E aí eu vou tratar todos nós como empreendedores, seja de um negócio gerador de dinheiro, ou seja de um negócio a princípio social, seja de uma ação coletiva, tá? É só para poder ver como é que as coisas vão caminhando. Às vezes a gente sai tanto na atividade, na ação, no fazer, no fazimento, né? Eu invento muitas palavras e essa aqui é uma palavra que eu e alguns amigos a gente compartilha. Esse fazimento, esse fazejamento faz com que a gente não pare para pensar. E aí a nossa motivação ela pode esbarrar muito rapidamente com a frustração e a gente esmorecer. É diferente de uma das pessoas que foi o Lucas que falou, olha, eu tenho essa ideia, aquela ideia e mais uma outra ideia, ainda estou pensando aqui qual o caminho que eu vou seguir. Beleza. No momento que ele decidir, ele vai focar ali e vai tocar a vida. Então, é só para a gente entender que a motivação é aquilo que vai levar a gente para adiante, né? Fazer com que a gente siga, né? Seja uma ideia ou mais de uma ideia, porque nós somos seres humanos e temos essa capacidade. Podemos ir, Carol? Isso é tão estranho. Bom, então a motivação ela vai fazer aqui um apanhado de situações, que é um pouco isso que a gente falou até aqui, e a motivação ela provavelmente vai exigir da gente alguns componentes individuais, e aí não tem como medir. O Carlos Eduardo é mais motivado do que o Lucas, a Iuna é mais motivada do que o Micael. Não tem uma balança, não tem um peso e uma medida
que a gente possa usar e criar aí um motivômetro, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo de aprendizagem e cada um tem a sua forma de conduzir, e a gente não pode esquecer que tem um meio ambiente que vai interferir também nesse nosso processo, né? Eu não posso desconsiderar que, quando eu estudava na escada do cortiço, era muito mais difícil do que hoje. Hoje eu tenho uma mesa, uma iluminação, né? Tenho meu material aqui. Antes eu não tinha, antes eu estudava olhando para ver se ia subir barata na escada, né? E aí é que eu fui me descobrir notívaga e por que eu faço tão bem melhor as coisas depois das 10h30 da noite, porque era a hora que o cortiço diminuía o fluxo de pessoas, diminuía o barulho, era a hora que eu ia sentar para estudar mesmo, tendo que estar na escola às 7 horas da manhã. Então, a gente não pode desconsiderar o nosso entorno, né? E a gente vai exigir da gente mais ou menos pegada, dependendo daquilo que a gente quer como objetivo, né? Então, o texto está aqui, mas a gente vai falando isso no decorrer da nossa conversa. Se alguém quiser trazer alguma contribuição para o ponto aí de motivação, está aberto o microfone por 1 minutinho. Então, vamos lá, Carol. Isso aí, olha. O plano de desenvolvimento individual, que eu falei com vocês um pouquinho antes, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa ideia de separar coisas da minha vida pessoal e separar coisas do meu projeto profissional, né? E faço isso regularmente, gente. Eu sou uma maníaca de coisas para pensar. Ó. Então, está aqui, essa é a minha agenda que eu tiro para a semana, eu ponho no papel propositalmente, porque eu aprendi no mundo do empreendedor que a gente precisa ter a gestão à vista. O que é isso? Os pontos principais eu preciso deixar claro, evidenciado para mim, né? Então, eu ando com os meus papéis, mas eu, às vezes, tenho coisas importantes, eu ponho na porta da geladeira e assim eu vou tocando a vida. Eu tenho o meu plano de trabalho todo no computador, está bonitinho, arrumadinho, eu adoro um Excel, está tudo aqui. Mas eu preciso ver. E aí, para vocês terem uma outra ideia, quando eu desenho o mês, né? Porque eu olho para a minha vida mês a mês, eu ponho um cartaz, literalmente, na minha sala. Aí, aqui desse lado, tem coisas pessoais. Aqui no meio é a agenda que eu estou me propondo a fazer, porque eu estou me propondo a mudar comportamento. E aqui é o meu negócio. E é literalmente um cartaz que fica aqui na sala e a gente vai acompanhando. É o meu PDI. Né? É o meu PDI recortado para o mês. Então, é o que a gente precisa ter às claras, né? Vale porta do armário, vale porta da geladeira. Então, vamos pensar aqui que o nosso PDI ele tem 2 caminhos, eu pessoa e eu negócio. Pô, Márcia, mas é a mesma coisa. Com certeza, você é a mesma pessoa, você não vai se dividir, você não vai mudar de roupa, você não vai fechar a porta e vai deixar os seus problemas lá fora. Eu escutava muito isso quando eu fui trabalhar em empresa. Do portão para dentro, você é empresa. Do portão para fora, é a sua vida particular. Gente, né? Você não tira uma capa e deixa os seus problemas do lado de fora. De jeito nenhum. Tudo caminha junto. Mas, para plano, é interessante você ter claro as suas coisas, as coisas do seu empreendimento e também entender onde é que elas se encontram. Eu tive que fazer uma mudança agora radical, que é mudar o meu horário de acordar. Eu passo a acordar às 6 horas da manhã, para o dia render mais e para eu poder ficar no turno das pessoas. Mas eu confesso que eu gosto mais da noite. Bom, vamos lá, Carol. Agora a gente começa a entrar no que eu chamei, no que eu convidei vocês para fazer, que é o mergulho na sua própria vida, né? Isso é meio terapêutico? Pode ser. Isso é meditativo também. Mas isso é orientativo, se essa palavra existisse, né? Que é a hora que você começa a dizer para você quem você de fato é, o que você tem, o que você não tem e aquilo que você precisa buscar apoio para ter, se for importante. Tem vários exercícios para a gente começar a identificar nossas habilidades. Eu vou compartilhar alguns com vocês que não estão no PPT, mas eles são exercícios simples da gente fazer. Então, a gente vai falar das habilidades intrapessoais e interpessoais.
A intrapessoal é aquela que você vai ter que pegar o espelho e colocar de frente para você. E esse é um primeiro exercício, tá, gente? Que vocês podem fazer. As pessoas de casa podem achar que vocês estão, né, com alguma confusão mental, mas é porque elas também não sabem o valor que tem esses exercícios. O pessoal que é de teatro talvez possa também nos ajudar com alguns recursos, né, Iona? Outras pessoas também podem nos ajudar com alguns recursos. Que é esse, eu preciso me ver, eu preciso olhar com fraqueza e fraternidade quem eu sou. Então, eu preciso colocar num papel mesmo, sabe, gente? Quais são as minhas habilidades? Quais são as habilidades? O que eu consigo fazer bem? Né? E aí vale tudo. Né? Eu consigo agregar bem pessoas, eu consigo ouvir bem pessoas, eu consigo respeitar o meu tempo, eu consigo fazer coisas que eu gosto, eu consigo... Enfim, vale tudo aqui. Né? Eu consigo fazer uma boa comida para mim. Né? E as habilidades interpessoais são as habilidades que você vai ter para com o outro. Né? Aí você vai falar assim, poxa, Márcia, você acabou de falar que ouvir o outro é intrapessoal. É porque a atitude e o comportamento de escuta é seu. Né? Não dá para dizer assim, eu escuto super bem os outros, mas eu não tiro o meu microfone quando a outra pessoa está falando, eu estou fazendo 50 coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, você está dizendo que tem uma habilidade, mas que na prática ela não se concretiza. Né? Então, ser muito honesto nessa organização. E aí vale fazer essas listas, né? Tanto da intrapessoal, eu comigo, e da interpessoal, eu para com o outro, e aí não é outro um para um, pode ser o outro, eu e um coletivo. Né? E aí, ao fazer, não sai entendendo que você já checou essas suas habilidades. Deixa ali, né? Deixa descansar, igual massa de pão, igual massa de pizza. Deixa descansar, bebe uma água, escuta uma música, né? E aí depois volta lá e dá uma outra olhada. E isso também, gente, são coisas que a gente vai ao longo da vida aperfeiçoando, mudando. Algumas coisas vão ficando melhores, outras menos melhores. Né? Eu já não faço tão bem tantas coisas como eu fazia antes, eu faço melhor outras coisas. Isso é natural, isso é parte do processo de desenvolvimento humano. Beleza? Vamos lá, Carolzita? Eles vão... o projeto vai sugerir alguns passos, eu respeito todos eles, mas eu vou fazer 2 sugestões. Antes de escrever o seu PDI, considere que ele não é uma tarefa, que ele não é um entregável, que ele não tem uma nota. Né? Se você considerar que ele é um entregável, que ele é uma tarefa, ele vai perder um pouco do sentido. Né? Considere que ele não é estático, que ele não é único, que ele não é o mesmo hoje para daqui a uma semana, que a vida da gente está mudando o tempo inteiro e que a gente também está mudando o tempo inteiro. Né? Algumas mudanças são mais perceptíveis, outras menos perceptíveis. Algumas mudanças a gente provoca, outras acontecem independente da nossa vontade. E a minha sugestão antes de fazer o seu PDI, dá uma pausa, cada um do seu jeito. Tem gente que pausa escutando uma música, tem gente que pausa fazendo uma respiração, e aí cada um encontra a sua forma. E aí dá essa pausa, né? Dá essa pausa, lê o que está sendo sugerido para reflexão e começa a fazer o seu exercício. E aí, o que esse exercício vai pedir para a gente? Né? Que primeiro você vai identificar, e aí você pode usar lá as suas 2 listas de habilidades para já começar, não do zero, né? Para já começar ali com algum tipo de referência. Então, a primeira coisa que vocês podem pensar é o que você quer aprender ou melhorar? O que você quer fazer melhor? Né? O que você quer agregar nesse teu repertório? Eu gosto muito dessa ideia de repertório, né? Porque o processo de criação de um repertório musical ou de um texto teatral ou de uma poesia, de um conto,
ele é um processo, né? Eu não sento e concluo ele, exceto aquele momento que você recebeu uma inspiração, enfim, né? É um momento mágico, mas no nosso cotidiano você tem muito mais transpiração do que inspiração, né? Então, se permita fazer isso de pouco a pouco, né? De bocadinho em bocadinho, como diriam os portugueses. E na medida que você identifica aquilo que você precisa, você vai ter que você vai ter que criar uma ação correspondente. Então, por exemplo, eu quero aprender a ter mais concentração no meu processo de estudo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que procurar técnicas, vou ter que exercitar técnicas para poder tornar isso uma realidade. Eu quero aprender a fazer brigadeiro porque nesse momento de pandemia só o chocolate com muito doce me salva. Então eu tenho que pegar uma receita, eu tenho que separar os ingredientes, eu tenho que testar, pode ser que eu não acerte de primeira. Aí depois eu vou criar minha própria receita de brigadeiro. Eu vou desenvolver uma forma minha de fazer o brigadeiro. Eu vou querer ele mais crocante, mais mole, menos mole, mas aí você já dominou a técnica do fazer. Você já entendeu quais são os ingredientes, você já dominou a técnica. E aí você vai colocar o seu tempero, né? Então, você vai dar a esse objetivo, né, ao que você identificou, uma série de iniciativas para que ela se torne uma ação e você consiga alcançar. E aí, quando você fez isso, né, você identificou o que você quer, você considerou qual é a ação que você vai fazer, você tem que definir como que você vai chegar até elas, que é isso, né? Procurar um ingrediente, ir para a panela e o fogão experimentar, você tem que estabelecer uma meta. E aí, gente, é para cada item, tá? Não é uma meta global, é para cada item. Quando eu vou definir uma meta, eu gostaria de sublinhar para vocês a questão das metas realísticas. Porque quando as metas são muito sonhativas, né, são muito fora da realidade, elas perdem o sentido, porque elas viram um pacote de frustração. E uma questão que eu acho que é importante vocês terem na mente, né, terem na cabeça na hora de pensar em plano, seja plano de curto prazo, médio prazo, longo prazo, plano para um negócio, plano para vocês, é sempre imaginar que, para se chegar a um determinado estágio, tem os pequenos estágios. Para chegar no alto da Igreja da Penha, aqui no Rio de Janeiro, você tem 365 degraus para subir. Então, se eu não olhar esse percurso todo, eu posso queimar etapas, eu posso me atrapalhar. Então, eu preciso estabelecer meta e tempo, né? E aí talvez não seja só um tempo de relógio, tá? O que vem primeiro, um pouco isso que a Iuna falou, né? Quais são as questões antes? Eu quero fazer um brigadeiro, que só o brigadeiro me salva. O que eu preciso antes de ter o brigadeiro pronto para comer fazer? Eu preciso conhecer a receita, saber se onde eu moro tem os ingredientes, saber se eu tenho dinheiro para comprar os ingredientes, se eu vou ao mercado. Então, a gente tem vários pequenos caminhos para definir. Então, na medida que vocês definam a meta, é importante abrir as submetas, né? Os passos menores que são fundamentais. Podemos ir, Carol? E é um pouco isso que a gente vai falar agora de uma maneira mais organizada. Tá? E eu pediria que vocês dessem uma olhada para essa tela aqui com uma certa atenção. Se alguém tiver alguma questão, a gente já sabe que pode abrir o microfone e a gente trabalha as questões. Tá? Então, o alinhamento, que é a análise do estado atual e do estado desejado, que é a leitura de realidade e em qual lugar que eu quero chegar nessa minha realidade. O mapeamento, que é olhar o que você tem de habilidades e competências, pontos fortes, pontos fracos ou pontos a melhorar, aspectos pessoais, a sua desenvoltura, a sua performance, bastante do que a gente falou há algum tempinho agora. E, de novo, gente, tendo a honestidade de vocês para com vocês na mesa, sempre.
porque se a honestidade não estiver na mesa, vira sonho, e nem sempre um sonho com possibilidade de realização. Sonhar é ótimo, mas realizar é também muito bom. Definição das estratégias, então são as etapas, né, aquelas colunas que a gente foi falando, as etapas que vocês precisam desenhar para alcançar o objetivo maior, para chegar no resultado que vocês querem, e para olhar o processo. E aí, falando de processo, tem uma questão que eu gostaria de acrescentar, que é, mesmo quando a gente não acerta de prima, não acerta de primeira, não chega no resultado que a gente gostaria em primeira mão, isso são lições aprendidas no percurso. E elas têm uma importância muito grande, que é a possibilidade de vocês registrarem isso e essa lição aprendida não se repetir num próximo projeto, não se repetir numa outra tentativa. Porque nós, seres humanos, temos uma questão que a neurolinguística vai conversar muito com a gente, que é a nossa facilidade de fazer sempre a mesma coisa, fazer da mesma forma e querer um resultado diferente. Poxa, eu fiz aquele brigadeiro, não ficou legal, vou fazer de novo. Mas se você não olhou para a receita e viu se você fez algo que não estava naquela receita, que pode ter implicado no seu resultado, você provavelmente vai ter uma receita com o mesmo sabor e aquele sabor que você não queria, né? Então, as lições aprendidas, elas nos ajudam a não cometer os mesmos erros e nos ajudam a ter uma pitada de criatividade, se for o caso, ou uma iniciativa de buscar por outras técnicas, por buscar informação, por perguntar ao outro, coisa que a gente ainda não faz tanto, né? Ou trazer para quem está numa trajetória de experiência maior o que eu aprendi e nunca mais esqueci, que é a pergunta de esclarecimento. A gente já sai fazendo, a gente não para e pensa e faz algumas perguntas que podem nos ajudar no percurso. Então, anotem as lições aprendidas, e aí você precisa daquela pausa, da meditação, né? Que é olhar para o seu dia, que é olhar para a sua semana, que é olhar para o seu mês. E se você faz isso de pouco em pouco, não fica um volume, né? Então, parou, pensou, isso aqui eu acho que eu vou poder fazer diferente. Tá aí, vou anotar aqui. Então, a lição aprendida é algo que é importante de vocês olharem, né? E o acompanhamento, que é a responsabilidade e foco na direção do que foi planejado, pode ser o planejamento individual ou um planejamento junto à mentoria, mas entendendo que todo o percurso ele é de nossa responsabilidade, mas o nosso planejamento ele é mutável, ele pode ser refeito, ele pode ser revisto, e deve, mas eu preciso saber por que eu estou fazendo aquela mudança. Eu vou fazer a mudança na receita porque a minha primeira tentativa ficou ali cheia de grão, cheia de chocolate em bolinha, e eu não gosto de chocolate em bolinha. Então, eu vou perguntar para quem já faz, eu vou dar uma olhada nas receitas, aí eu descobri que eu tenho que pegar um pouquinho do leite condensado, bater com o chocolate para dissolver e ir acrescentando o leite condensado aos poucos. Pô, mas a minha mãe não faz assim, não faz bolinha. Bom, né? Mas se você arrumou esse jeito aqui e também não faz bolinha, ou pergunta para a mãe e pega a dica com ela, ou vai criando seus mecanismos de acerto. Então, acompanhar é fundamental, né? Olhar para é fundamental. A gente falou de percurso agora o tempo inteiro, né? Vocês têm aqui agora o que a gente falou em tela, né? Então, sempre pensando que a gente está falando de motivação, competência, habilidade, processo de aprendizagem, e a gente está falando de objetivo e meta. Então, vai ser importante que isso tudo esteja muito conjugado e que vocês criem um valor pessoal para isso, né? Brindar, celebrar, ficar feliz, né? A meta é pequenininha, putz, mas está bom para caramba, cara. Nossa, bom demais, né? E você pode celebrar isso você com seu coletivo, você pode compartilhar isso com gente amiga, que você sabe que vai estar torcendo por você, mas você não pode desconsiderar que é só uma parte, né? Então, tem outras metas para serem atingidas. Então, de pouco em pouco vai chegar lá, mas não pode desconsiderar essas metas que estão pelo caminho. E eu traria como sugestão sempre esse momento de celebração, né? Eu gosto muito dessa ideia de celebrar a vida e de celebrar as conquistas, independente do tamanho que elas possam ter,
aos olhos dos outros, porque para a gente normalmente vai ser sempre uma grande vitória, né? E a Carol vai passar para a gente aí mais uma tela. A gente já falou das metas e a gente já falou, em particular, das metas de curto, médio e longo prazos. As metas, quando a gente define, eu sempre comento que é importante a gente criar uma linha de importância, né? E não perder de vista a correlação entre uma e outra. Não dá para fazer o brigadeiro se eu não tiver separado a panela, né? Não dá para separar a panela se eu não tiver os ingredientes. Então, criar sempre um senso lógico pode nos ajudar a otimizar o tempo e a nossa energia. Porque, às vezes, a gente fica tão disperso, né? Fica tão atabalhoado, tem tanta coisa na cabeça, a cabeça está fervilhando de boas ideias e a gente não consegue criar uma lógica para que aquilo aconteça. Então, organizar a lógica do processo é muito importante também. Carol, pode passar, por favor. E pode passar essa também. E aí, o foco, a gente falou dele o tempo inteiro, né? Então, tenho um objetivo, tenho as minhas metas, tenho o processo para alcançar as minhas metas, e aí eu tenho o meu processo de realização configurado. Mas tem um detalhe importante. Nem sempre, para alcançar aquele objetivo, você vai estar independente. Pode ser que, para chegar a um objetivo, você mescle uma parte de uma outra meta. Por exemplo, a minha meta é fazer um brigadeiro gourmet. E aí, para chegar no brigadeiro gourmet, eu tenho algumas metas, alguns objetivos anteriores. O primeiro é aprender a fazer brigadeiro, depois é aperfeiçoar a minha técnica. Então tá. Então tem um caminho lógico aqui para fazer para chegar aqui no meu brigadeiro gourmet. Então, isso é importante que vocês tenham em mente. Nada está solto, né? O cérebro da gente, ele tem muitas caixas ao mesmo tempo abertas, mas ele tem uma certa necessidade de entender a lógica, porque senão a gente começa a abrir muitas caixas, a não fechar muitas caixas, e isso vai trazendo, inclusive, a exaustão física para a gente, porque toda hora a gente tem que começar da onde parou, e às vezes a gente recomeça perdendo peças, né? Então, é sempre importante juntar essa ideia de que é um objetivo por vez, mas se ele precisar entrar um pedacinho naquele outro objetivo, ele vai entrar porque eu tenho clareza desse movimento que ele está precisando fazer. O meu dia é muito corrido, eu faço muitas coisas, eu tenho trampo, eu tenho que correr, eu ajudo em casa, eu cuido de mim sozinha. Beleza, tudo isso a gente está na pele, né? E alguns dias a gente está mais sensível, ainda tem essa questão do emocional, às vezes a gente escuta umas notícias, o Emerson falou aí da questão de ditadura nunca mais, não foi, Emerson? A gente pode dizer várias coisas, né, hoje, principalmente quando a gente vê a notícia de que mais de 3.000 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Mas a gente vai precisar, apesar disso tudo, separar o nosso tempo para investir nisso que a gente está falando, que vai ser o nosso plano de desenvolvimento individual. Eu só tenho meia hora. Beleza, vamos fazer dessa meia hora o melhor tempo do mundo. Sabe aquela frase de música que diz o melhor lugar do mundo é aqui e agora? Então, vai ser um pouco pegar isso e dizer o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? O melhor tempo que eu tenho é esse aqui. Se ele for um dia inteiro, se ele for 30 minutos, se ele for uma hora, mas ele precisa ser de vocês. E aí, de novo, a questão da honestidade de um para um, né? Ele precisa ter aquele momento numa relação única com vocês. Então, é o foco, é a concentração, é a disciplina, né? É pegar um pouco o que os esportistas fazem. Eu não estou falando de pessoas do esporte como o meu grande querido amigo não, né, gente? Mas a Romário, né? Que tinha uma vida menos regrada nesse sentido. E não é crítica, não, é só um exemplo para a gente colocar aqui na roda. É da gente entender que essa rotina ela vai ser necessária, né? Então,
Por exemplo, o meu dia não cabia porque eu acordava tarde, né? Mas eu ia dormir tarde. Então, o meu dia mudou e eu passei a colocar aqui, ó, de 6 da manhã às 8 é um tempo só meu. De 8 às 9 eu tenho que me preparar para o trabalho. E assim eu vou seguindo, né? E eu tive que colocar isso aqui à vista para que eu não perdesse isso da minha coerência comigo, né? Agora, tem dia que eu digo assim, ai, não, hoje 6 horas não vai dar. Não vai dar porque ontem trampei até tarde, ou porque eu quero curtir a cama, ou porque eu estou de saco cheio, preciso de mais meia hora para não ficar chateada comigo. E aí vou lá. Mas tem que ter clareza que é isso, né? Estou abrindo mão de alguma coisa porque eu estou querendo outra coisa. Então, de novo, né? Rotina, disciplina. E aí, rotina não é fazer sempre a mesma coisa todos os dias, não, né, gente? Rotina é ter essa agenda para você, que pode ser uma agenda segunda de um jeito, terça do outro, tal, mas reserva esse tempo para você fazer a sua reflexão. E aí reserva o tempo para olhar o seu PDI, reserva o tempo para olhar isso, sabe? Olhar com carinho e com honestidade. Daqui para frente, são telas da proposta do exercício. É claro que quando a gente fala aqui, na hora que a gente vai fazer, às vezes dá um desencontro ali, né? Porque a gente acha, pensa diferente, cada um escuta de um jeito. Então, a primeira coisa é relaxem, não é uma prova, não é um ingresso para a faculdade, né? A gente está falando aqui de um exercício pessoal, que não tem certo e errado. Tem uma técnica que vai nos orientar, mas não tem um resultado certo e errado. Depois eu não vou colar em cima um gabarito e vou ticar. Não é isso, tá? Mas podem acontecer dúvidas e aí o próprio projeto tem mecanismos de suprir, de escutar vocês. Carol deve estar pensando assim, tomara que a Márcia não diga que pode fazer contato. Não vou fazer isso, Carol, eu já sou uma pessoa mais disciplinada. Não vou dizer me chamem, passem e-mail, não vou fazer isso. Tem uma equipe própria para fazer. Vocês estão vendo que é uma mandala dividida em 4 grandes blocos, e para cada bloco vocês vão ter uma subdivisão de 3 fatias ali. É como se fosse uma grande pizza, com 12 partes, e aí vocês vão poder olhar para isso e ter a liberdade de começar por qual quadrante vocês quiserem, né? Vocês podem começar pelo quadrante pessoal, profissional, de relacionamento, de qualidade de vida. Não tem uma ordem que interfira no resultado final, digamos assim. Vocês vão ver que tem uma escala aí, né? Um centro mais escuro e uma escala de 1 a 10, que é exatamente a marcação que vocês vão fazer. Eu sugeriria, e aí não estou querendo interferir na dinâmica do projeto, mas eu acho que pode ser um exercício interessante, vocês fazerem duas mandalas dessas. Uma de como vocês estão hoje e a outra vocês guardarem para fazer talvez daqui a um determinado tempo, né? Mas que vocês têm, para vocês poderem, inclusive, ver aquela história das lições aprendidas, coisas que vocês avançaram mais, avançaram menos, por que avançou mais, por que avançou menos, teve interferência externa, teve interferência só minha, as duas coisas. Vocês podem criar, como que a gente chama? Não é legenda, não. Quando a gente coloca aqui do lado as referências. Acho que legenda talvez seja o nome. Eu vou já lembrar. Vocês podem criar códigos para vocês, enfim, isso é de vocês, tá? Então, digamos aqui, pessoal, vocês vão ver que no pessoal, saúde e disposição tem os números, mas no desenvolvimento intelectual não tem. É porque é só um guia, né? Então, só para vocês saberem que naquela linha a gente está falando de número 1, número 7 e tal. Então, saúde e disposição. Eu, Márcia, separaria, porque, para mim, saúde não está tão ligada à disposição assim, principalmente nesse tempo de pandemia, porque a disposição, no meu caso, tem muito a ver com o mundo externo, mas vou entender que faz sentido saúde e disposição, porque sem saúde a disposição fica implicada. Ó, gente, está começando aqui uma bateção de panela, pode ser que daqui a pouquinho atrapalhe a gente, mas aqui, em geral, é jogo rápido, tá? Então, eu vou me avaliar saúde e disposição.
A minha, eu diria que está 7, porque a minha disposição está variando muito. Desenvolvimento intelectual, aí vocês vão ter que fazer sempre essa leitura, né, de como é que eu estou. Mas antes, talvez vocês tenham que criar aqui um parâmetro, né? O que é desenvolvimento intelectual para mim? Pode ser, no meu caso, voltar a ler todos os dias, coisas que não são técnicas. Porque, como eu estava no mestrado, eu só lia coisas técnicas do mestrado. Depois eu me apaixonei por uma determinada temática, só lia aquela temática. Então, eu estou precisando de temas lúdicos, de temas mais leves. Então, desenvolvimento intelectual hoje, para mim, tem a ver me preparar para o doutorado e temas mais leves. Então, vocês vão fazer essa leitura para cada um desses pontos e vão marcar ali o lugar que vocês estão, né, para cada um desses quadrantes. E vão guardar um pouquinho, né, e deixa aquela outra folha lá para daqui a um tempo, quando vocês forem fazer a leitura, preencherem sem olhar para essa, e aí depois fazer uma leitura comparativa. Essa é a minha sugestão para vocês verem o percurso, a trajetória. Vamos lá, Carol? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma questão? Beleza. Aí, aqui é um exercício que eu gosto pra caramba. Eu fiz isso algumas vezes comigo, e nessas vezes que eu refaço, sempre surge uma coisa nova, é muito legal. Então, a ideia é a gente fazer uma linha da vida, e aí vocês podem fazer essa linha da vida com qualquer recurso, pode ser recurso no computador, pode ser no caderno, na folha, no papel, na parede. Marcar ali o nascimento de vocês. E vocês podem, inclusive, para esse ponto, que a gente vai chamar de ponto 1, né, porque já teve um ponto antes, que foi a fecundação e a gestação, mas esse ponto 1, que é quando vocês têm o primeiro respirar nesse mundo, se vocês tiverem, inclusive, história, né, que a mãe conta, que o pai conta, que a tia conta, não sei o quê, acho que pode colocar ali, né, para já começar a desenhar essa história. E depois, de fato, vocês conseguirem recuperar pontos importantes da história de vida de vocês. Quanto mais velha a pessoa, a probabilidade de mais pontos é maior, né? Mas pode ser que alguém tenha uma memória muito repleta de repertório e aí vai marcando. Então, a ideia é que vocês façam esses marcos para vocês irem vendo como é que foi a vida de vocês, né? Porque, às vezes, a gente perde a dureza de crescer, às vezes, faz com que a gente esqueça situações importantes. Aqui é um convite para recuperar a nossa própria história, né? Para desenhar ali o que a gente vai falar da linha biográfica, né? Por onde que eu vou passando. E aí, provavelmente, vocês vão ter várias ideias, né, de vários momentos que a gente engata ali ou que a gente paralisa. Vamos lá, Carol? O FOFA. O FOFA ele ganha vários nomes, é uma técnica usada no mundo da administração. O mundo social usa isso como uma ferramenta há pouco tempo. Já tem outras ferramentas aí, mas essa é uma ferramenta mais simples. E aí vocês vão ver que tem 2 blocos, né? Eu diria, da vogal e da consoante. Então, a gente tem os 2 Fs e o OA. Força e fraqueza é algo nosso, é a minha propriedade, é o que está em mim, é o que eu tenho comigo. Então, eu vou olhar para tudo que é muito forte meu e para tudo que é muito fraco meu. Então, por exemplo, eu, Márcia, tenho uma coisa que é muito forte. Eu adoro gente. E gosto de gente de tudo quanto é gente. De tudo quanto é gente. Não faço qualquer discriminação. E, gente, qualquer gente eu gosto. Mas eu faço filtros depois, né? Mas isso é uma força. Eu gosto de gente e a minha força é agregar gente. E uma força ainda mais particular é estar com pessoas trabalhando de forma feliz. Isso eu diria para vocês que é o meu grande diferencial. Dificilmente alguém trabalha comigo infeliz, triste, chechelento, rancoroso, né? O que não quer dizer que seja fácil trabalhar comigo, mas eu traduzo bastante bem quem eu sou quando as pessoas vêm trabalhar comigo. Agora, eu tenho uma baita fraqueza. Assim. Eu tenho um nível de paciência
grande, mas intolerância zero para gente mal educada. Zero, assim. Nossa Senhora! E mal educado, para mim, é aquele que entra no elevador e não dá bom dia para o assessorista, aquele que despreza uma pessoa porque, sei lá, ela está com uma roupa suja. A minha intolerância é zero. Eu dificilmente passo por uma situação dessa sem dar um toque na pessoa, sem conversar com ela. Não exponho. Isso eu aprendi a fazer, não exponho. Mas ela não, sabe, assim, não dá. Não consigo. É isso e gente desonesta. Me dá coceira no corpo, assim, sabe? Às vezes a pessoa está fazendo um negócio, não rola, não rola. E aí a desonestidade, desde pegar os 10 centavos do trocador, do motorista que te dá o troco e você percebeu e colocou no bolso, até coisas que eu vivi no governo, que não vale a pena a gente comentar aqui, que eu já saí de lá, já pedi para sair. Então, assim, são as duas coisas. E a oportunidade e a ameaça são as interferências do mundo externo. E aqui, olha, não vale a pena vocês ficarem com dúvida, porque se não tiver claro o que é essa fofa, vai dar ruim, né? Então, oportunidade é a minha relação com o mundo externo e a ameaça é a minha relação com o mundo externo. O que me ameaça? Então, por exemplo, eu tenho uma oportunidade que é expandir o meu negócio, mas eu não sei exatamente bem como fazer isso e aí eu embolo as minhas pernas, porque tem uma ameaça que é o aumento da concorrência com produtos de qualidade inferior. Então, eu tenho que criar ali uma lógica de como é que eu vou me safar dessa. Então, força e fraqueza sou eu, é pessoal. Oportunidade e ameaça tem interferência externa. Beleza? Podemos seguir? Só o Arthur está ok, eu acho. Querem que eu volte no tema? Iuna. Tá. Se alguém tiver com dúvida, fala que a gente abre aqui de novo, tá? Valeu. Vou botar no bate-papo para acompanhar. Lista de sonhos. Ave Maria. Essa lista vai ser interminável, gente. Então, vamos tratar sonho aqui como objetivo, tá? Adorei, Ana Luísa, que o Nietzsche dizia: duvido que o sofrimento nos torne melhores, mas sei que nos torna mais profundos. Porque tem a história da lição aprendida, né? É você aprender para passar pela situação parecida de outra forma, mais inteiro. Obrigadão pela contribuição. Então, vamos ler a lista dos sonhos como a lista dos objetivos para a gente fazer conexões, né? Então, vocês vão colocar lá o sonho, né? O objetivo, o tipo. Aqui, o tipo é pessoal ou profissional, Fernanda e Carol? Só para eu falar a mesma língua, esqueci de perguntar isso para vocês antes. Isso. Tá. Pode ser então, relacionamento, qualidade de vida também. Então, a gente pode, talvez, falar tipo lá no quadrante, porque eu acho que unifica, né? Sim. Gente, vamos fazer esse combinado, então? A gente vai falar do sonho e o tipo vai ser um dos quadrantes. Ah, está aqui embaixo. Desculpa, gente. Não li as letras miúdas do contrato. Então, o tipo já está ali. Pessoal, profissional, relacionamento, qualidade de vida. Beleza. E o prazo, né? A gente está falando de um prazo curto, de 1 a 3 anos, médio de 3 a 5 e longo de 5 a 20. E aí a gente tem essa referência aqui para nos guiar. Beleza? Plano de vida. Isso aqui, gente, é, na verdade, uma tela para a gente ler, refletir e poder fazer os exercícios anteriores com mais, eu vou chamar de precisão, mas de novo, né? Com mais senso crítico e respeitoso comigo. Qualquer uma das iniciativas que vocês falaram no começo, seja da rádio comunitária, seja do sindicato de bairro, associação de moradores, arte, qualquer uma dessas iniciativas, elas serão empreendimentos, porque elas são sonhos, elas são os desejos, elas são as intenções de vocês. Então, ela vai passar a fazer parte do seu plano de vida. Você vai dar dimensão, você vai dar
o peso de acordo com a sua definição. Mas ela, por um período de tempo, que pode ser maior ou menor, ela vai fazer parte do seu plano de vida. Então, se vocês puderem fazer a leitura dessa tela e fazer a leitura dialogando com vocês, e já identificando, né, as primeiras ideias sobre cada uma dessas perguntas e questões orientadoras, vai ajudar muito vocês a fazerem todo o percurso do plano de desenvolvimento individual, com certeza. É quase que começar de trás para frente, no sentido de vocês colocarem o espelho e falarem sobre o sonho de vocês com vocês mesmos, porque essa ideia do empreendimento, ela é do empreendedor. Mas eu trabalho em coletivo, super entendo, também trabalho de forma colaborativa, mas a ideia nasce primeiro de uma cabeça. Ela pode ganhar ingredientes adicionais, pode e deve, né? É bom que de outras pessoas, mas ela sempre tem uma fonte inspiradora, uma fonte criadora. Eu acho que isso é importante a gente ter clareza para, de novo, não voltar para a culpa, para a cobrança, e a ideia é se perder porque se cobrou tanto, se exigiu tanto que a ideia se perde. Então, é isso, né? Qual ação que eu posso realizar agora? Né? Quais são os caminhos que eu preciso seguir para realizar essa ação? Qual é o lugar que eu quero chegar com essa ação? Entendendo que você tem uma ação, uma série de microações para poder chegar no resultado maior. Tem sempre esse degrau aí no caminho, né? Com quem eu posso contar? É com quem mesmo, né? Pô, eu posso contar com a minha vizinha, eu posso contar com aquela minha amiga, eu posso contar com a Carol, eu posso contar com a Fernanda. Com quem eu posso contar? E aí, gente, vale a pena entender o seguinte, que a sua primeira leitura, né? Você está acreditando que pode contar com aquela pessoa, mas é importante, ao identificar, perguntar, para não arrastar a pessoa e a pessoa se frustrar, porque ela nem sabia direito o que era, você não explicou direito o que era, ela não fez aquilo que você achou que ela podia fazer, e aí, putz, acaba até a amizade. Então, assim, vamos perguntar com clareza e pode até dizer para ela, olha, eu estou tendo uma ideia que ainda está em construção, então eu vou te fazer uma pergunta que pode ser que essa pergunta mude daqui a pouco, né? Eu estou pensando isso assim, 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 e aí as coisas vão ganhando forma, né? Porque é muito complicado quando a gente já conta com a pessoa, sabe aquela história da galinha, né? A gente fica contando com aquilo que está dentro da galinha, e aí, quando sai, pode ser de um tamanho diferente daquilo que você imaginou para fazer seu omelete. Né? Então, é sempre tentando ter as coisas o mais claro possível para você e para o outro, para a gente não ir já vivendo aqueles desencontros que desanimam. Né? Então, ali, quais são as pessoas, os coletivos, as instituições que podem apoiar na realização desse objetivo, desse projeto. Mas, fulana é boa nessa parte, mas nas outras ela não é. Pô, que bom! Usufrui dessa relação para aquela meta, para aquele objetivo, né? E se ela puder mais à frente contribuir, auxiliar, beleza, mas se ela tiver condição de contribuir só com aquela parte, já está bom para caramba, né? Quais serão as evidências para que eu tenha clareza de que eu alcancei meu objetivo? Quando você colocar lá o seu percurso, a trajetória para alcançar, provavelmente serão essas evidências, mas você quer deixar isso mais claro, você pode descrever. Então, de novo, o nosso brigadeiro, né? Para chegar no brigadeiro gourmet, uma das evidências é primeiro fazer um brigadeiro comum super saboroso. Beleza, provei, gostei. Dei para minha mãe, para o meu namorado, para minha vizinha. Pô, eles gostaram também? Estou reafirmando minha evidência. E você pode, inclusive, criar um conjunto de verificação de evidência até você achar que está bom. Vai depender também do teu nível de exigência, né? E da tua consideração em relação à opinião do outro. Porque a gente tem facilidade, às vezes, de pedir opinião, mas considerar a opinião é diferente, né? Então, são dois momentos que vocês podem pensar aí para essa questão das evidências. Vitória!
qual o meu nível de comprometimento com esse objetivo? Criar objetivo é fácil, né, gente? A gente põe no papel, diz que quer muito. Agora, o quanto que eu me dedico a alcançá-lo? Quanto de ingrediente ou que quantidade de ingrediente eu vou colocando nessa história, né? Então, também tem que ter essa medida aí. Senão, eu transfiro para o outro, eu coloco a responsabilidade do não sucesso no outro. Ah, foi o tempo, foi o meu colega que ia me entregar um negócio e não me entregou, foi isso, foi aquilo. Então, assim, tem que ser, de novo, né, uma relação de honestidade. Em quanto tempo você acha que vai conseguir fazer isso? Você pode estimar um tempo sem considerar as variáveis externas, você pode estimar um tempo considerando as variáveis externas e esse tempo não ser suficiente. Ele pode ser menor, ele pode demandar mais. Nenhum problema, gente. Volta lá no planejamento, ajusta e toca a vida, porque já aprendemos que não temos controle sobre o tempo, né? Precisamos aceitar isso e encarar isso como um fato. Como cada um lida é diferente, mas isso é real. Os recursos necessários, e aí não estou falando só de dinheiro, é recurso em geral, material, instrumental, de dinheiro, o que eu posso agora, o que eu não posso, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu vou contar como emprestado, o que eu vou pedir, né? E aí, de novo, vai entrar a relação de tempo, vai entrar a questão do relacionamento, vai entrar a questão da transparência, né? Eu posso pedir uma ferramenta emprestada, não terminar o trabalho, eu posso devolver, deixar o trabalho terminado, mas eu posso voltar para a pessoa que é dona da ferramenta e dizer, olha, eu não terminei, será que você poderia me deixar mais uns 2 dias com ela? Então, diálogo, transparência são fundamentais, principalmente na hora de fazer a leitura de recursos. Os riscos merecem uma atenção especial, mas eu vou falar bem rapidinho deles, mas vocês podem encontrar muitas informações sobre a questão de análise de risco na internet, que é o seguinte, na medida que vocês desenham o plano e conseguem ter uma visão mais panorâmica, vale a pena uma leitura minuciosa e identificar quais situações podem colocar aquilo tudo a se perder, né? Então, por exemplo, na questão da nossa receita dos brigadeiros, será que a temperatura da manteiga ela pode interferir no resultado? Então, eu tenho que ter atenção, porque se eu não estiver na temperatura certa, pode colocar em risco toda a minha receita. Eu combinei de conversar com 2 pessoas que são técnicas nesse meu projeto de rádio comunitária, mas eu não consegui entender 80% do que eles estavam falando, mas eu fiz o gesto de que estava tudo bem, tudo maravilhoso. Será que isso vai interferir na minha sequência de passos? Então, eu tenho que fazer como alguém que falou, acho que foi a Una. Eu tenho que fazer primeiro, eu tenho que primeiro entender o que é básico para depois ir para o que é mais conceitual, o que é maior, né? E a questão do status, aí eu acho que vocês podem criar cada um a sua maneira de mensurar, de medir, de acompanhar, né? E colocar lá, está realizado, não está realizado, está em processo, foi interrompido, e aí cada um vai criando o seu código, né? Cada um vai criando a sua forma de registrar isso. Às vezes as pessoas entregam para a gente uma forma, mas que não diz nada para a gente, então você tem que criar o seu, né? Eu, por exemplo, não uso algumas palavras, né? Essa história de neurolinguística mexeu um pouco com a minha cabeça. Então, tem palavras que eu não uso. Aí, quando o consultor me encaminha aquilo, eu devolvo para ele e digo, olha, eu posso substituir isso por isso aqui, porque, para mim, fica mais evidente, fica mais fácil de acompanhar e está tudo certo, né? Carol, vamos mais para um slide, que é o mapa da rota, que é, na verdade, a possibilidade de vocês fazerem todo esse movimento de criar o desenho e estabelecer o início de busca por essas metas e por esses objetivos, né? Então, tem que ter um marco, né? No mundo técnico, a gente fala do marco 0. Então, vocês têm que botar ali, quando é que eu inicio o meu PDI? Quando é que eu vou dedicar tempo para desenhar o meu PDI, para fazer o meu PDI? Eu vou começar a fazer segunda-feira, vou dedicar 30 minutos por dia, beleza. E aí, se você quiser se olhar com mais precisão, você pode colocar lá o dia do início
e marcar todos os dias que você se dedicou ali e também marcar o tempo. Isso é um exercício bom para você ver como é a sua relação com a concentração, com o tempo, com uma demanda, né, com um a fazer. E aí você depois pode se avaliar, dizer, putz, eu queria tanto fazer, mas pô, em 15 dias eu só sentei 30 minutos, eu acho que eu não estou querendo tanto. Então, é uma bússola para vocês, né? Muito mais nesse sentido. E aí agora a gente está pertinho do fim. Então, fiquem bem, tenham uma ótima trajetória de vida. Carol, Fernanda, Ciedes, muito grata. Ciedes faz parte da minha vida profissional. E estou aqui para o que vocês precisarem, intermediado pela Fernanda e pela Carol. Grata por me escutarem por esse tempo e pela troca. Adorei conhecer vocês.